Louvado e agradecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou examinando aqui a doutrina espírita e fazendo o confronto com a doutrina cristã e afirmando que a doutrina espírita é contrária à doutrina cristã. Quem está servindo e seguindo a doutrina do espiritismo não está seguindo a Cristo e não é cristão. Eu vou provar, porque se eu falar alguma coisa, disser alguma afirmação e não comprovar e não provar, eu estarei sendo leviano, e eu não pretendo ser leviano. Pois bem, nós falamos no bloco anterior a respeito de que a grande diferença entre essas doutrinas são os livros sagrados. O livro sagrado do Espiritismo é o livro dos Espíritos, que foi escrito sob inspiração não divina, mas inspiração dos Espíritos. Como eu creio que os demais livros escritos por Allan Kardec. E a Bíblia Sagrada foi escrita sob inspiração de Deus. Aqui é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Pois bem, nós vamos, neste bloco, falar a respeito dos milagres feitos por Jesus. E vamos ver o que o Espiritismo diz a respeito. O Espiritismo nega todos os milagres do Senhor Jesus, todos. E eu vou apenas falar aqui a respeito das ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. A respeito desses dois primeiros, diz aqui o Espiritismo: há, pois, toda a probabilidade de que nos dois exemplos acima citados apenas houve síncope e letargia. Ele diz aqui no início: o fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza. Se a natureza, as leis da natureza não explicam, a ciência não pode explicar, então não pode haver milagre. Então Jesus não ressuscitou. É tudo mentira do Senhor Jesus e mentira da Bíblia. Por isso que essa doutrina é anticristã. É a doutrina do anticristo. Agora vamos ver com quem está a verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Vamos ver quem fala a verdade, Jesus ou os espíritos. Vamos ver. A ciência não explica, as leis da natureza não explicam, então não pode haver milagre. Ora, se a ciência explicasse, não precisaria de fé e também não existiriam milagres, porque a ciência não explica. Mas vamos ver o que disse Jesus. Antes, eu vou ler aqui o que Allan Kardec disse a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Tudo bem. Então, o Espírito puro desse, que veio com essa missão elevada, de ensinar, de pregar as boas novas, de pregar uma elevada moral. Ele diz, evangelho cristão. Um espírito desse não pode mentir, porque senão iria abaixo toda a sua doutrina, e nós nem estaríamos aqui pregando um Cristo mentiroso. Nós vamos ver com quem está a verdade, e vamos ver o que foi que Cristo disse a respeito de Lázaro. Vamos ver. Está aqui na Bíblia Sagrada, Evangelho segundo São João, capítulo 11, verso 14. Examinando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu verifiquei que Allan Kardec não deu a sua interpretação a respeito desse versículo. Do 9, ele passou para o 12. O Evangelho segundo São João. Do 9, passou para o 12. Então ele escolheu a seu bel prazer o que deveria interpretar, explicar e não explicar. Por que não examinou? Por que não leu isso que eu vou ler agora aqui?
Tivesse lido, talvez tivesse outra ideia a respeito dos milagres de Jesus, mas não quis. É um direito que ele coube. Vamos ver o que Jesus disse. A respeito da ressurreição de Lázaro, a respeito da morte de Lázaro. Então Jesus disse aos seus discípulos, ou a quem quisesse ouvir. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ou Jesus estava blasfemando, ou Jesus estava mentindo, ou Jesus não sabia estabelecer a diferença entre um corpo morto e um corpo em letargia, que sofreu uma síncope. Jesus não sabia. Esse que veio do céu, com a missão de pregar uma elevada moral, ele não sabia qual a diferença, ele olhava e ele achou que ele estava morto. Então Jesus é um mentiroso, não merece crédito. Então vamos sepultar essa palavra e ficar então com a palavra dos Espíritos. Eu prefiro essa palavra, porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus. A verdade está com Cristo. Ele mesmo disse, esse que veio pregar uma elevada moral. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou a verdade, então ele não poderia mentir. É lamentável, muito lamentável, que o codificador da doutrina espírita tenha cometido um deslize tão grande e colocado em dúvida toda a sua doutrina, tudo que ele escreveu ficou em dúvida. Eu estou citando um exemplo, meus irmãos, um exemplo de como essa doutrina é inconsistente e como há falhas e como não pode ser aceita como verdade. Um exemplo. Se você quiser maiores detalhes, vocês podem procurar o meu site www.palavradaverdade.com na seção Seitas e Heresias, ou escrever para mim, que eu mandarei mais ou menos 15 estudos em que eu analiso o Espiritismo segundo o Evangelho, à luz da Bíblia Sagrada, da mesma forma como fez o codificador da doutrina espírita. Isso é um direito que nos cabe, como coube a ele, cabe a nós, e eu faço com muita alegria. Quem quiser, a respeito de outros fatos, com outros argumentos a respeito não só desse assunto de Lázaro, como também da existência de Satanás e seus demônios, negado pela doutrina espírita, a existência do céu, do inferno, a ressurreição corporal de Jesus e tantas outras coisas, porque eu não encontrei, examinando a doutrina espírita, não encontrei um só ensino que tivesse amparo na Bíblia Sagrada ou tivesse amparo no cristianismo. Nenhum. Encontrei, procurei, analisei detidamente por muitos anos e achei tudo falho. Na verdade, Jesus não mentiu. Lázaro morreu. Ele ressuscitou. Já jazia há 4 dias, já cheirava mal. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.